Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu me recordo sempre, desde a minha infância, na vida de paróquia, esses 2 dias que se sucediam com velas. Então, a festa de ontem, que tem a procissão das velas, e no dia seguinte, a bênção da garganta, porque hoje nós celebramos a memória de São Brás. E a leitura de hoje é a primeira vez, depois de um longo tempo, que nós não temos mais a leitura de 1º e 2º Samuel. É uma primeira leitura do livro dos reis, que conta a história então dos diversos reis de Israel, sobretudo de Davi e Salomão. Então, é hoje o testamento de Davi. Esse gênero literário do testamento, de que alguém ao final da vida deixa uma mensagem que busca dizer a mensagem mais importante, aquilo que é mais denso da sua vida, o que ele quer deixar para as gerações posteriores. Isso nós encontramos, por exemplo, em alguns patriarcas. Encontramos em Jacó, em Moisés, em Josué, em Paulo, em Jesus. Então, aqui hoje nós temos aquele único de Davi. Aproximando-se o final da sua vida, então ele dá instruções para o seu filho, Salomão. E vai dizer: vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos, aquilo que o Senhor vai recomendar já através do profeta Natã. Em 2 Samuel nós vimos isso. Então, que recomenda que a sua casa, os seus descendentes, observem os preceitos. E assim serás bem sucedido em tudo aquilo que fizeres e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a sua promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor do trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou, nós já ouvimos isso do livro de Samuel, foram 40 anos. 7 anos fora de Jerusalém, em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido. Vamos começar então a narração da história de um grande rei de Israel, de Salomão. E é interessante que essa afirmação de que o túmulo de Davi está na cidade de Jerusalém, se nós nos recordamos nos Atos dos Apóstolos, no primeiro discurso de Pedro, ele fala da presença desse túmulo. Da onde Pedro tinha essa informação rara, nós não sabemos, mas que ali justamente é uma sinagoga hoje por causa dessa expressão do apóstolo Pedro. Nós, depois de ouvirmos o testamento de Davi, hoje o salmo que é do primeiro livro das Crônicas, o capítulo 29, nós vamos dizer assim: bendito sejais a vós, ó Senhor, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertence a grandeza, ou seja, aquilo que aconteceu na vida de Davi não era mérito de Davi, mas é a ação, a graça de Deus. A vós, Senhor, também pertence a realeza. Mesmo a realeza do rei Davi, ela não é propriedade de Davi, mas é Deus que é o rei de Israel. Toda a discussão no início da realeza acontecia por causa disso. Deus que é o rei do seu povo. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Hoje no Evangelho, meus caros, nós encerramos ontem aquela sessão da barca, que muitas vezes era mencionada a barca, e nós começamos uma nova sessão no Evangelho de Marcos, a sessão do pão, aonde nós vamos ter a narração do milagre do pão. Então Jesus chamou aquele dia os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes: não leveis nada pelo caminho. Nós ouvimos um texto semelhante no Evangelho de Lucas, quando nós celebramos nesses dias a memória de São Timóteo e São Tito, ali mais desenvolvido, e era uma recomendação que Jesus fazia para os discípulos que foram enviados os 72, aonde ele próprio não podia ir. Agora Jesus, depois de ter escolhido os apóstolos, de
tê-los chamado, como nós ouvimos já, para estar com eles e depois partir em missão, chega o momento de partir em missão e Jesus vai fazer recomendações semelhantes. Então, dá para eles o poder e recomenda uma pobreza. Não levei nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus lhe disse: quando entrares numa casa, ficai ali até a partida. Se alguém não vos receber, sacudi a poeira dos pés. Esse gesto hebraico de que dizer: olha, eu fiz a minha parte, mas aquilo que eu fui rejeitado, aquilo que acontece a partir de agora eu não tenho responsabilidade. É a vossa responsabilidade, assumam a vossa responsabilidade. Então os 12 partiram e pregaram por que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Então tem uma informação interessante que é enviar 2 a 2. Vejam que existia sim uma necessidade de testemunho, que era estabelecido que um testemunho não se dava sozinho, se dava 2 a 2. Mas tem uma dimensão para nós mais importante, que é aquela: o evangelho ele é escutado e é anunciado em comunidade. É a igreja que anuncia o evangelho, é a igreja que vai como comunidade. O testemunho da comunidade é o primeiro anúncio e que como comunidade anuncia os valores do reino de Deus. Mas além dessa dimensão de um anúncio de conversão e de expulsão e curas, tem uma dimensão para mim interessante, que era aquela da unção com óleo. Então é a primeira vez que se tem a referência, esta é a referência mais antiga ao sacramento da unção dos enfermos. Então esse sacramento não deve ser esquecido, meus caros. É um sacramento que não pode ser banalizado, seguramente, que se busque a sua recepção em qualquer situação banal, mas que uma pessoa, quando tem perigo de vida, e o perigo de vida em 2 situações: uma doença grave ou então uma cirurgia grave. Então, neste caso, procure a sua paróquia, procure a sua comunidade e ali peça ao presbítero, ao sacerdote, para que lhe dê a unção dos enfermos. Essa unção dos enfermos não é pastoralmente, é superada esta ideia de que é um sacramento que alguém recebe porque vai morrer. Então, muitas vezes tem acontecido que as pessoas têm um enfermo, já entra no hospital em situação grave e se adia ao máximo a recepção do sacramento, quando poderia se ter isso com serenidade. Muitas vezes, quando chegam para chamar o sacerdote, já é o limite, que já é difícil de atender por causa do volume de outros trabalhos e que se nós não formos também, já não pode mais fazer nada. Então, se faz isso com antecedência, é este o sacramento que perdoa os pecados. Então, alguém tem condições ainda de se confessar, receber a Eucaristia? É melhor que se confesse que receba a Eucaristia. Nesse caso, nem precisaria dar unção dos enfermos, porque já foi perdoado dos seus pecados. Alguém perdeu a possibilidade da confissão? Ainda pode receber o sacramento da unção, que perdoa dos pecados mortais, para que alguém se prepare para o encontro com Deus. Valorizemos este sacramento, porque é o Senhor, o bom pastor, que se faz presente ao lado dos nossos irmãos sofredores. Hoje, na memória de São Brás, nós celebrando esse bispo e mártir, nós queremos agradecer a Deus pelo testemunho de tantos mártires, de tanto que no passado e hoje sofrem por causa da fé e que são para nós a semente de novos cristãos. A oração da coleta de hoje vai dizer assim: ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo. Nós somos o povo de Deus e, sobretudo na liturgia, nós nos dirigimos a um Pai bondoso e suplicamos que Ele ouça a nossa oração. Confiado no patrocínio de São Brás, a comunhão dos santos faz com que os santos intercedam por nós. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Pedimos essas 2 coisas: que vivamos em paz e que nós, depois de peregrinarmos nesta vida, nós cheguemos como São Brás à vida eterna.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.